in there, but this feels like situation. Obviously a major malfunction. This is an Well, I'm not a crook. Robert Kennedy was shot in that ballroom. Almighty, we are free at last. A sniper has fired at President Kennedy. Never done. Was something never before experienced. 1941, a date which will live in... And we continue the season's final edition of our Maxwell House Good News in 1930. Walter Winchell. Good evening, Mr. North American. All the ships at sea. Let's go to press. CQ, this is W9GFO here. Bom, então, do ponto de vista materialista, e podemos colocar do ponto de vista da ciência, ele começa analisando o planeta Terra. E já naquela época, a astronomia tinha um certo avanço, e ele complementa com as ideias amplas também da sociedade teosófica da época. Então ele coloca que a Terra, isso é um fato, o nosso planeta, ele é um mero grão de poeira em comparação com o ilimitado universo, né? São inúmeros sistemas solares, assim como o nosso, que tem o Sol, planetas orbitando. São inúmeras galáxias, assim como a nossa, a Via Láctea, num universo que a gente até hoje não encontramos um fim, né? Então, a nossa existência, o nosso planeta aqui é como se fosse um grão de areia, um grãozinho de poeira numa praia enorme, e essa comparação é uma realidade com o limitado universo. Então, ele também diz, numa comparação com o tempo, que a nossa vida, né, ela é como um relâmpago, ele coloca, como um piscar de olhos, né, vamos dizer assim, um estalar de dedos, em comparação com a longa duração do tempo do universo. Então, colocando um pouco, uma análise um pouco mais ampla, a humanidade. A humanidade surgiu aqui há 300 mil anos. O Homo sapiens, e fazendo uma relação com o universo, isso não é nada, é um grão, um milímetro.
O universo é calculado em 13,8 bilhões, não é milhões, é bilhões de anos. Por ego, né, nós consideramos a nossa espécie humana como algo muito importante. E aí você vai colocando, comparando com o universo, e você vê que a gente não é assim tão importante como a gente pensa. Mesmo porque durante o início da evolução nesse planeta, houve diversos outros seres que deixaram de existir por conta de cataclismos, de extinção em massa. O mais famoso, se não me engano, tiveram 6 eventos. Claro que o mais famoso foi a extinção dos dinossauros, que permitiu então surgir a espécie humana. Mas imaginem, se não tivesse ocorrido a extinção dos dinossauros, talvez eles tivessem evoluído, né, e tivéssemos uma outra forma de vida. Então, o homem, ele não é algo assim diferente de outras espécies que existiram, foram extintas, outras que existem. Então, isso do ponto de vista materialista que estamos fazendo, né? Essa análise que ele coloca. Então, ele coloca que, do ponto de vista da evolução da ciência, pela maneira que a ciência vê, o homem é um mero animal que evoluiu pela ação de forças naturais cegas. Existe aí a teoria da evolução, né? E essa coisa do aleatório, que a ciência tem leva muito a sério a questão do aleatório. Então, segundo ela, foram forças aleatórias que fizeram com que o ser humano prosperasse aqui, evoluísse, ganhasse consciência. Então, ele comenta também justamente nessa questão materialista, né? Então, vamos supor, colocando a visão do materialista com o espiritualista, ambos vendo o mesmo objeto. Vamos colocar aqui, metaforicamente falando, um livro. A ciência vê aquele livro, o que ela vai analisar? Vai analisar a composição do livro. Tem papel, células celulose, a tinta tem uma química, pesa tanto, tem 20 centímetros de comprimento, o livro tem assim uma espessura de 5 centímetros, tal. Vai ser essa análise apenas objetiva, análise científica, materialista, racional. Já do ponto de vista espiritualista, a pessoa pode pegar aquele livro e ler. Então, veja, ela vai tirar uma percepção do autor que escreveu. É como se ela tivesse na mente do autor, né? O autor pensou, escreveu, a pessoa está lendo, está ouvindo somente. Então, ela está extraindo um conhecimento do que está escrito lá, e o materialista olha e vê alguns símbolos apenas. Ele não está vendo uns símbolos escritos com tinta. Já numa outro ponto de vista, que eu chamo aqui de espiritualista, está interpretando esses símbolos como palavras, como frases, como ideias. Então o livro está falando sobre um assunto que tem conceitos e tal. Então vejam, é o mesmo objeto sendo analisado de pontos de vista, de maneiras, por ângulos diferentes. E ele comenta também que o materialista sempre pede prova do espiritual. Então me prova, porque o meu microscópio não pega nada de diferente, eu não consigo ver uma alma pelo microscópio, não tem aparelho, tal, não tem prova material. E ele fala, realmente não tem prova material, porque é outra maneira de analisar a existência. Então, materialismo e espiritualismo são, portanto, duas faces da mesma moeda. Ou melhor, da mesma realidade. São como dois polos de uma mesma coisa.
nenhuma dessas visões estão erradas, são apenas pontos de vistas diferentes ou visões de mundo diferentes que devem ser respeitadas, pois cada uma delas tem em si sua razão, sua porção de realidade. A questão é: será que o universo físico, que podemos conhecer com nossos 5 sentidos e com auxílio de nossos instrumentos científicos, será esse plano físico a única realidade da existência? Ou será apenas como um fino revestimento externo de um balão? Podemos imaginar um balão, aquela fina camada de borracha é a nossa existência física, nossa vida material, tendo, portanto, dentro dele algo oculto, algo mais real, algo que poderíamos chamar de espiritual, de metafísico. E o místico, o buscador, o ocultismo, realiza este movimento da superfície desse balão, dessa realidade, para adentrar níveis mais profundos, mais complexos. Então, é neste ponto da introdução que o autor, depois daquela análise da nossa pequenez perante o cosmos, claro que segundo uma perspectiva materialista, Taimni, ou seja, o autor, ele retoma aquele assunto das 3 vias para o transcendente, para o oculto, para o espiritual, que são religião, filosofia e ciência. Essas são as 3 vias. Porém, agora ele vai colocar uma visão crítica, é claro, uma crítica construtiva em cima de cada um desses caminhos, de maneira a realizarmos um contraponto, uma síntese dessas vias para o transcendente, para o espiritual. Então, eu achei muito bacana essa questão do autor colocar esse contraponto, A gente vai, então, a pessoa pode refletir que todos esses caminhos têm qualidades e têm também pontos negativos, pontos não tão interessantes, pontos críticos. Então, vamos à análise.